A Universidade Federal de Campina Grande, campus de Cajazeiras, localizada no Alto Sertão da Paraíba, na cidade de Cajazeiras, é uma instituição de ensino voltada para a formação de professores. Porém, mesmo sendo um centro de formação de professores, existe também, na mesma, cursos na área de saúde, desde nível técnico ao superior, sendo que a maior preocupação dessa instituição de ensino é a formação docente para atuar na educação básica. Funcionando desde o ano de 1979, o Centro de Formação de Professores, CFP, tem sido responsável pela preparação e formação de um corpo docente que atende às demandas da educação básica, importantes áreas do conhecimento em vários municípios. Os cursos do CFP são ofertados não apenas para a população local, mas também atendem a uma demanda dos estados circunvizinhos, como Rio Grande do Norte e Ceará. São ofertados no CFP 9 cursos de licenciaturas. Entre elas, encontra-se o curso de licenciatura em Geografia, no qual consiste em um dos cursos mais antigos da instituição, sendo ofertados pelos turnos manhã e noite, atendendo assim à situação social e econômica dos estudantes, visto que muitos não podem estudar durante o turno matutino, por questões de trabalho, familiar, transportes e entre outros motivos. A estrutura curricular do curso de Geografia que nós temos aqui para a formação de professores, vem atendendo em parte, essa preocupação social com a geografia, ou da geografia. Diante disso, a gente vê que a própria construção histórica da geografia é uma construção que envolve a relação do homem com a natureza, da sociedade com o espaço. E, mediante isso, a geografia, ao longo da sua sistematização, vem sendo fragmentada, dicotomizada, separando esses elementos, o físico, do humano, o social, do espacial. Então, evidentemente que a geografia tem que esboçar, e os geógrafos têm que estar preocupados na compreensão do espaço e do espaço enquanto totalidade, disso tudo. É o ambiental, é o físico, é o humano, é o histórico. Eu passei pelos diversos estágios do ensino, desde o ensino fundamental e o ensino superior, que é o que eu tenho mais tempo. Eu tive a oportunidade de vislumbrar todo um trabalho de natureza geográfica, de formação também de pessoas nesse tempo todo. E vejo que a geografia tem evoluído bastante para um estudo do espaço geográfico e preocupado, principalmente os geógrafos, com as questões sociais. Uma marca disso é a própria abertura política que teve no Brasil, depois da fase da ditadura militar, em que se inseriu entre a discussão geográfica a necessidade de repensar o espaço extremamente dividido. Então tem as contribuições importantes dos geógrafos que aqui construíram toda uma evolução, uma história do pensamento geográfico de natureza social. Dou destaque aos trabalhos do professor Milton Santos, do Antônio Carlos Roberto Moraes, o Roberto Lobato Corrêa, e uma série de outros geógrafos que contribuíram para a construção de uma geografia preocupada com
o espaço, mas sem perder de vista a importância social. A geografia, no meu modo de entender, ela é uma só. Essa ideia de que existe a geografia no ensino superior, a geografia na escola, ela existe, mas de fato isso não pode ser levado ao pé da letra. A geografia, no meu modo de ver, ela é uma só. Existe a geografia, de fato, que você trabalha para públicos diferentes. Então, a mesma linguagem, ela não pode ser trabalhada para um adulto, que está aqui na universidade, não pode ser trabalhada da mesma forma com um adolescente, ou um jovem, um ensino médio, ou uma criança, com a qual você possa trabalhar também com a geografia. E esses conteúdos eles não podem ser trabalhados também da mesma forma, com a mesma amplitude, com o cidadão comum. São aspectos diferentes. Na formação, eu defendo isso, na formação do futuro professor, ele precisa ter em mente de que ele vai trabalhar com públicos diferentes. A geografia, eu entendo que ela tem na sua base a ciência, e esse futuro formando, esse futuro profissional da área de geografia, ele precisa também ter isso em mente. Quando ele vai para uma sala de aula, ele não vai formar propriamente cientistas, mas ele vai utilizar métodos, ele vai utilizar metodologias que são próprias de uma ciência, mas ele vai estar trabalhando com um outro viés. No caso, na escola, ele vai estar trabalhando com um jovem, na formação desse jovem como cidadão. Então ele não vai estar formando propriamente um cientista, ele vai utilizar de métodos, de metodologias que são próprias do conhecimento geográfico, mas sobre um outro objetivo. Enquanto que um curso de geografia para o bacharelado teria o objetivo desse formando, ele de fato ser um cientista. No curso de formação de professores, também trabalho com geografia, com ciência, mas nós não estamos preocupados em formar de fato um cientista. A base é científica. O conteúdo tem como base a ciência. Mas um professor, em síntese, ele não é um cientista, mas ele vai também utilizar de elementos próprios da ciência para poder trabalhar esses conteúdos, poder desenvolver o conhecimento. Então, nesse aspecto que eu imagino que seja o caminho mais adequado, pensar em desenvolvimento do conhecimento em públicos diferentes, quer seja na escola, quer seja na universidade, quer seja para o dia a dia. Atualmente, encontra-se matriculados 272 alunos no curso de licenciatura em Geografia. O curso de licenciatura em Geografia, como em qualquer outra licenciatura, vem sendo motivos de debates, apresentando uma série de dicotomias, onde estas refletem no profissional a qual está sendo formado para atuar na educação básica. As dicotomias existentes no curso de ensino de Geografia, a gente pode presenciar algumas. Tem principalmente essa questão da geografia física, da geografia humana e da geografia escolar. Existe muito essa separação. Todas as áreas em si, elas estão trabalhando junto para melhorar o curso de Geografia. Posso dizer isso porque quando eu entrei aqui em 2008.1 para hoje, o curso de Geografia está com uma nova cara, está com uma nova abordagem, está mais valorizado até pelos próprios alunos. A gente prova isso pela evasão, isso ainda acontece, mas ainda o pessoal está muito indo ao fim. Então, as áreas estão trabalhando juntas para melhorar o curso de Geografia, mas estão faltando trabalharem mais juntas no curso mesmo. O curso é de formação de professores de Geografia, então não interessa se é humana, se é física ou se é de geografia escolar. Todos estamos formando professores para o ensino básico. O intuito é formar professores para a escola básica. Então é preciso repensar as metodologias de ensino, as propostas, trabalhar em conjunto com as disciplinas de estágio, principalmente com as disciplinas de prática, para a partir dessas disciplinas existentes pensar a escola.
Então, falar da dicotomia na formação do professor é falar de uma série de dicotomias, não só de geografia física, nem só de geografia humana, mas é o teórico e o prático, é o superior e o fundamental e a educação básica, é do espaço e do tempo, né, que se separa e que não deve ser separado. Temos a separação também da prática universitária, né? Dos trabalhos de ensino, dos trabalhos de pesquisa, dos trabalhos de extensão, que também são muitas vezes dicotomizadas, mas tem uma relação muito forte. A gente não faz ensino se não tiver pesquisa por trás, e a gente não pensa o social se não tiver uma ação da construção desses saberes, da construção desses conhecimentos para uma prática social na formação dos professores. Entre as dicotomias existentes na licenciatura de Geografia, destaca-se a relação entre teoria e prática, o ensino e a pesquisa, ensino superior e ensino básico, conteúdo específico e conteúdo pedagógico e divisão das geografias. Teoria versus prática. Já volto também para essa questão. Se discute a escola aqui, mas está faltando se pensar mais a escola. Os TCCs, pela monografia, está trazendo uma nova abordagem disso, de pensar a escola, de pesquisar o espaço escolar, de refletir sobre o mesmo. Mas aí não pode ficar somente como existe naquele modelo 3+1, não pode ficar naquele modelo antigo 3+1, que existiam os 3 anos de disciplinas pertinentes ao curso e no último ano eram disciplinas de prática, por assim dizer, que era estágio e prática. Tem que se pensar a formação de professores, tem que se pensar a formação de professores para a escola básica em todas as disciplinas. Então, é preciso dentro dessas disciplinas pensarem a questão dentro da disciplina geografia humana, dentro da disciplina geografia física, pensar isso. Então, e levar para a escola. É isso importante trazer uma parceria da universidade e escola, que é o que precisa melhorar ainda, não só no campus de Cajazeiras, mas isso é uma realidade bastante geral da educação brasileira. Esse distanciamento entre a universidade e a escola. Se a universidade, como os cursos de formação de professores, estão formando professores para a escola básica, então, ela tem muito a oferecer para o curso de formação de professores. Tem que ser uma relação junta. Eles têm que trabalhar juntos para assim formarmos professores melhores, capacitados, que possam realmente construir um processo de ensino-aprendizagem efetivo, de qualidade, que não somente reproduza na sala de aula conteúdos específicos a cada disciplina. Queremos formar pessoas dentro da escola básica, formar pessoas cidadãs, pessoas que atuem no espaço, que consigam, a partir da geografia, do estudo da geografia, pensar o espaço geográfico, ler, interpretar e intervir no mesmo. Então é importante essa questão, não adianta a gente estar somente dentro da universidade discutindo como é a escola básica, se está distanciando deste espaço. O que seria essa teoria e a prática, unir essa teoria e a prática, o que chamamos de praxis, refletir sobre a prática, sobre a ação docente, refletir sobre ela, pensar, analisar, não somente estudar aqui e ir para a escola ensinar. Não é reproduzir conteúdos, é formar pessoas, é formar cidadãos. Então, precisa mais haver essa associação entre teoria e prática. As duas não podem ser pensadas como se fossem duas dimensões diferentes. Elas são duas dimensões diferentes, mas que se completam. Ensino superior versus ensino fundamental e médio, versus ensino básico, que foi a questão que foi colocada. Como eu já falei, se estamos formando professores para atuarem no ensino básico, então, por que não trabalhar relacionado com o ensino básico, com a escola? Para assim a gente pesquisar a escola, refletir sobre a escola, entender ela e trazer a discussão sobre isso, trazer essas análises, reflexões para dentro do espaço escolar.
para não ficar somente na teoria, para não ficar somente na discussão teórica, mas poder entender este espaço, pesquisar o mesmo. Então é necessário haver essa maior integração. Eu considero tanto os TCCs como monografia, como as produções de artigos, que está aumentado bastante aqui, também como o PIBID. Acho de uma importância enorme para aumentar essa parceria, essa universidade escola, além dos projetos existentes aqui no campus, de diversos professores como nós. Conteúdo específico versus conteúdo pedagógico remete para essa outra questão. As disciplinas de geografia física, as disciplinas de geografia humana, que são mais consideradas geografias. Alguns alunos, como eu via do tempo da minha graduação e do tempo de professores, eu dei professor agora, costumo até considerar que a disciplina de estágio, a disciplina de prática são mais a questão de didática, de pedagógica. Não, gente, é geografia. Faz parte do curso de formação de geografia, mas a gente não quer somente nessas disciplinas que os alunos aprendam a trabalhar o que eles aprenderam nas disciplinas consideradas teóricas, do conteúdo específico, da geografia humana da área. Queremos trabalhar junto. Então, por isso a necessidade de se trabalhar junto com a área da geografia física, junto com a área da geografia humana, não ficar somente nas propostas curriculares, nos projetos pedagógicos da universidade, mas trabalhar em conjunto para que sejam todas são geografias, para que realmente sejam todas geografias. Para isso, então, não fica essa dissociação. A questão do estágio se faz muito importante. É o primeiro contato com do aluno com o seu futuro ambiente de trabalho, a escola. A prática se faz importante, o aluno saber como trabalhar. Mas aí a gente tem que ver vindo isso, a parte não é somente aprender isso, como trabalhar na escola básica, como pensar a geografia para a escola básica, não somente nas disciplinas consideradas didáticas, digamos assim, estágio e prática. Elas têm que ser pensadas nas disciplinas também de conteúdo específico, seja ela de qual área forem. Não distante das dicotomias apresentadas nos outros cursos de geografia das outras instituições de ensino, a licenciatura em geografia no CFP aproxima-se a esta realidade dicotômica, diferenciado em alguns aspectos no que se refere à intensidade, frequência e à maneira no qual deixa transparecer para os alunos. Bem, fazendo uma análise rápida assim, dos livros didáticos, a gente observa que, em geral, os conteúdos de geografia física, principalmente os livros didáticos mais antigos, né, claro, eles eram concentrados no final do livro. E a maior parte do livro didático já centralizado principalmente no campo da geografia humana. Talvez isso fosse um reflexo de uma dicotomia bem clara, né, bem evidente, dos cursos de geografia. Tá? Com o tempo, os cursos, né, na universidade, eles passaram por uma certa crítica, uma certa revisão do perfil desses cursos, e passou-se então a visualizar que essa dicotomia ela estava de certa forma minando as bases do conhecimento geográfico. E de tempo para cá a gente começou a perceber que os livros didáticos eles passaram, os melhores livros, por assim dizer, eles passaram a fazer uma integração desses conteúdos, a geografia física e geografia humana. Do ponto de vista dos centros de formação de professores, que é o caso aqui do CFP, a gente observa que essa crítica ela tem sido cada vez mais posta. E embora existam as chamadas áreas, geografia humana, geografia física, e aqui de certa forma fortalecida a área de ensino, às vezes pode passar uma certa ideia de que existe uma dicotomia entre essas áreas. Na verdade, existe uma busca de integração. Tá? A ideia de áreas na verdade, buscando fazer uma certa organização desses conhecimentos. Tá? Os professores da área de geografia humana, na verdade, estão habilitados até um certo ponto trabalhando com geografia física e vice-versa. E esses também com a área de ensino. Contudo, a gente sabe que o conhecimento é muito vasto
existem bibliografias específicas para cada área dessa, e o que determina, o que condiciona que os profissionais eles venham enveredando, eles venham centralizando as suas leituras nessas áreas. Então, por isso que você vai identificar que existem professores da área de geografia humana que centralizam suas bibliografias, o seu conhecimento dentro dessa área, e não tanto na área de geografia humana, geografia física, e vice-versa. Isso a gente observa. Talvez seja isso, de certa forma, dê uma certa ideia de separação, mas uma separação de fato. Aqui, pelo menos no CFP, a gente não observa isso de forma muito clara. Contudo, a gente precisa estar sempre atento para que as atividades em sala de aula, elas não reproduzam isso. Né? E eu diria também que uma das dicotomias mais importantes que eu destacaria, e eu já destaco nas minhas salas de aula, quando eu era professor de prática, né, é justamente a orientação, a formação daqueles que a gente atua, né, daquelas pessoas que a gente atua, na formação delas. E aí os nossos alunos, né, o que nós queremos que eles sejam, né? Apenas professores, né? Apenas aquele que deve cumprir as exigências de uma concorrência de mercado. Penso que não, existe essa dicotomia, mas eu penso que nós devemos nos preocupar sim em formar pessoas para serem atuantes, para serem ativas e proativas, né, na sociedade, né, a fim de buscar a justiça social que nós tanto almejamos. E aí a questão é a formação, não do indivíduo para o mercado, e sim do indivíduo para ser um cidadão. Então, ser cidadão é conhecer bem a geografia, né? É conhecer bem a história. Então, o professor de geografia deve estar em sala de aula preocupado em formar cidadãos, né? Cidadãos que tenham uma atuação política, né? Que tenham uma atuação cultural, que tenham uma atuação social. Então, é nesse sentido que eu trabalho aqui, né? Nesse sentido de formar cidadãos, né? Para além da própria necessidade teórica da disciplina, né? Que ela faz parte dessa construção cidadã. É necessário repensar a ação docente, já que se almeja formar um aluno, professor, crítico, consciente, ético, criativo e atuante na sociedade em que vive.